No episódio anterior, vimos dois fatores que determinam as zonas climáticas, a latitude e os movimentos da Terra no espaço. Neste episódio, vamos fechar este tema, conhecendo e analisando os padrões de circulação de ar no planeta. Circulação atmosférica. O terceiro fator que contribui para estabelecer as zonas climáticas e distribuir energia pelo planeta é a circulação atmosférica, que são os padrões que o ar se desloca no planeta. A circulação atmosférica é explicada através de um modelo chamado de circulação fechada. Existem massas de ar distintas no planeta, que formam uma espécie de cinturão em volta do globo. Essas grandes massas de ar se chamam de células e possuem um padrão previsível de deslocamento do ar. O ar da atmosfera não se desloca de forma aleatória, e vamos agora descobrir o porquê. Há basicamente três células: a célula de Hartley, a célula de Ferrel e a célula polar. Uma dessas em cada hemisfério. Agora vamos analisar que estas células estão ligadas aos ventos alísios, às zonas úmidas equatoriais, aos desertos nos trópicos e ao efeito Coriolis. Mecanismos. Novamente, precisamos de conceitos de outras áreas do conhecimento para compreender estas células e padrões de deslocamento do ar. Precisamos de um pouquinho de física. A física dos gases e a termodinâmica nos dão as ferramentas essenciais para compreendermos estes fenômenos. Quando se aquece um gás, ele se expande. Significa que as moléculas e átomos tendem a ficar mais espalhados. Em outras palavras, o gás fica menos denso, ou com uma pressão mais baixa. Então, um gás aquecido se movimenta para cima. Pelo mesmo princípio, o ar frio é mais denso e possui uma pressão maior. O ar mais frio tende a se deslocar verticalmente para baixo na atmosfera. Pela própria ação da gravidade, que é uma força que se relaciona com a massa, com a densidade, e pela convecção, esse movimento circular de um gás frio e quente. Esse movimento de massas de ar, quente subindo e frio descendo, são uma das causas dos ventos, formação de nuvens e precipitação. Agora estamos armados dos conceitos fundamentais para compreender a circulação de ar e as células. A célula de Hartley é a célula que vai de 0 grau de latitude, o Equador, até mais ou menos 30 graus de latitude. Há uma célula de Hartley no hemisfério norte e uma no hemisfério sul. Não é apenas uma supercélula, elas não se misturam e possuem padrões de movimentos distintos. O ar se desloca em duas dimensões. Próxima à superfície terrestre, se desloca no sentido norte para o sul, tomando como referência o hemisfério norte. Nesse deslocamento, a massa de ar se aquece por causa do calor desprendido da superfície, terra ou mar, e se torna úmido por causa da evaporação do oceano. Então essa massa de ar, quente e úmida, baixa pressão, sobe verticalmente para mais alto na atmosfera, perto do Equador. Nesse processo, a massa de ar perde umidade, ou seja, chove. É o que explica porque chove muito nas áreas equatoriais. Então o ar se desloca mais por cima da atmosfera, rumo ao norte, cada vez mais frio e seco. Lá por 30 graus de latitude, a massa de ar desce, reiniciando o ciclo da célula. A célula de Ferrel. Nossa próxima célula compreende desde os 30 graus de latitude norte ou sul até os 60 graus de latitude norte ou sul, a célula de Ferrel. Ela possui o sentido inverso da célula de Hartley. O ar se aquece próximo da latitude de 30 graus e se desloca para o norte, mais próximo da superfície. Próximo dos 60 graus de latitude, aquecida pela superfície terrestre, a massa de ar sobe, pois tem pressão e densidade mais baixa. Então o deslocamento mais alto na atmosfera troca para a direção sul, até os 30 graus de latitude. A célula polar. Novamente, a próxima célula apresenta o deslocamento inverso da anterior, de Ferrel. A célula polar é semelhante à célula de Hartley no que diz respeito à direção do deslocamento da massa de ar. O ar muito frio do polo, 90 graus de latitude, se desloca para o sul, próximo à superfície. A massa de ar vai sendo aquecida pela superfície da Terra. Perto dos 60 graus, onde vai se encontrar com a célula de Ferrel, o ar mais aquecido vai subir verticalmente. Em altitudes mais altas, se deslocar de volta para o norte, se esfriando, reiniciando o ciclo. Para entender essas células com mais detalhes, acesse a missão secundária Circulação Fechada do Ar. Efeito Coriolis. Por fim, falta mais uma peça no quebra-cabeça de nossa análise da circulação atmosférica, ou para onde os ventos vão. Como vimos na célula de Hartley, no hemisfério norte, o ar se desloca do norte para o sul, se aquecendo.
Mas há outra dimensão desse deslocamento de ar. A rotação da Terra interage com essa massa de ar, fazendo-a deslocar de leste para oeste no hemisfério norte e de oeste para leste no hemisfério sul. É por isso que, além do deslocamento vertical devido à pressão e temperatura, o movimento horizontal de norte para o sul ou vice-versa, o ar se desloca no sentido horário no hemisfério norte e no sentido anti-horário no hemisfério sul. Esse é o efeito Coriolis. E esse padrão de deslocamento de ar da célula de Hartley são os ventos alísios. Consequências. Chega o ponto de resumirmos os conceitos e fenômenos analisados. Como ambas as células de Hartley, norte e sul, deslocam o ar quente e úmido para o Equador, que também é denominada intertropical, esta área é chamada de zona de convergência intertropical. Como podemos ver nessa imagem da NASA, podemos notar que a quantidade de chuvas é intensa nessa região, durante todo o ano. Outra consequência é que o ar descendente frio é mais seco, porque perdeu a umidade com as chuvas tropicais. Existe então, em 30 graus de latitude, norte e sul, ar seco descendente tanto da célula de Hartley quanto de Ferrel, ou seja, uma convergência de ar seco que causa pouca precipitação. Se olharmos nosso planeta, os desertos estão todos situados na latitude de 30 graus norte e sul. Temos o deserto do Saara, o deserto da Arábia, zonas áridas do México e Estados Unidos, essas localizadas no hemisfério norte. Já no hemisfério sul, temos zonas áridas e desérticas no sul da África, o famoso Outback da Austrália e o deserto do Atacama, na América do Sul. A existência das zonas climáticas tropical, temperada e polar também são definidas por esses padrões de deslocamento de ar. Por fim, vamos nos questionar. Com o conhecimento que você tem agora, você conseguiria prever impactos no clima e, consequentemente, nos padrões de distribuição das espécies no mundo se houvesse alterações nesses deslocamentos de ar? Vamos pensar. Se não houvesse a célula de Ferrel, a célula de Hartley fosse do Equador até mais ou menos a latitude de 60 graus, onde começa a célula polar, você acreditaria que causaria algum impacto? Pause o vídeo, analise, pense. Existiria aquele cinturão de desertos devido à não existência de uma zona de convergência de ar seco? Talvez não. Se o ar que desce e vai se aquecendo aos poucos partisse de 60 graus e não de 30 graus, será que não evaporaria antes de chegar ao Equador, a zona de convergência intertropical? Se isso ocorresse, haveria floresta amazônica, floresta equatorial da África ou da Indonésia? Poderiam essas zonas hoje, ricas em chuva e vida, se tornarem desertos? Um último exercício de imaginação. Se você, em controle da Estação de Terraformação Internacional, calculando e equilibrando células de Hartley e Ferrel em um novo planeta, porventura errasse e expandisse a célula de Hartley, tornando mais extensa a região limite com a de Ferrel, o que poderia acontecer? Podemos prever essa situação. A área da célula de Hartley que o ar seco desce propicia climas áridos e desérticos. Se essa porção fosse mais extensa, os desertos seriam maiores. E hoje, infelizmente, essa não é uma situação de alguém que errou a programação em terraformação. Existem evidências que o aquecimento global, o aumento da temperatura média do planeta, possa estar expandindo a célula de Hartley. A consequência será a expansão das áreas desérticas, impacto drástico nas localidades situadas próximas a 30 graus de latitude norte e sul. E eu parabenizo você, cosmonauta terraformador, a ter completado essa etapa do treinamento mais essa missão. A partir desses conhecimentos de zonas climáticas e circulação atmosférica, você já está muito bem embasado para explicar os conceitos essenciais da ecologia. Provavelmente você sequer tem ideia de quanto vai poder compreender e explicar a ecologia, e eu me sinto satisfeito por isso. Fim da transmissão.